Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje esse vídeo aqui essa aula a gente vai fazer para poder mostrar para vocês as diferenças de virtualização e container, tá? E também mostrar alguns conceitos que a gente ouve muito falar que o container em si ele não é uma virtualização, mas na minha percepção, que já mexo com virtualização há alguns anos, ele é sim uma virtualização. Porém, ele é uma virtualização de microserviços, tá? Não é de um ecossistema, de um sistema operacional inteiro instalado em um ambiente, tá? Vamos ver isso aqui na prática, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Eu vou falar aqui primeiramente de virtualização, para vocês conhecerem, até acho que muitas pessoas devem conhecer, mas quem não deve conhecer também, eu vou explicar para você como seria uma virtualização, porque hoje existe a virtualização para desktop, para data center, né? A gente já sabe disso. E também existe a containerização. Então eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu vou pegar aqui um servidor, tá? Um servidor físico, normal, comum. E esse servidor físico aqui, ele vai ser... Vou colocar virtual. Virtualização. Vou colocar aqui um servidor de virtualização, tá bom? Esse servidor de virtualização aqui, ele é um hardware, ok? Vamos falar aqui, que nem eu falei para vocês, existem dois tipos, que é desktop e hypervisor, que seria para data center, no caso. Seria um vSphere, um Hyper-V, qualquer coisa desse tipo. Eu vou falar aqui de virtualização no modo geral, porém baseado em empresa, data center, como que funciona dentro de uma empresa, tá? Não é VirtualBox, VMware Workstation, não, é Hyper-V mesmo de empresas, como que as empresas utilizam, né? Então aqui nós temos um servidor físico, ele é um hardware comum, e geralmente você tem uma camada de sistema operacional aqui. Então deixa eu pegar aqui um carinha aqui, para exemplificar esse cara também. Nós vamos ter esse carinha aqui. Esse cara aqui, ele é um SO, né? Pode ser um Windows Server, pode ser um ESXi, né? Como a gente está falando de data center mesmo, tem empresas que usam Hyper-V, né? E tem empresas que usam também o ESXi, que é da VMware, tá? Então vamos falar aqui do ESXi. Aqui tem um sistema operacional, que seria da VMware, no caso, o ESXi. Eu vou até colocar aqui, ó. ESXi, vamos imaginar assim, é um SO de ESXi. E dentro desse SO, ele vai ter o que? Um serviço de hypervisor, que ele vai gerenciar todas as suas instâncias, tá? de virtualização. E no caso da VMware, do ESXi, ele tem um serviço chamado vSphere. O vSphere é um serviço que faz a virtualização. Então, a gente tem um sistema operacional ESXi e também vamos ter outra camada aqui, né? Que vai ser, no caso, nós vamos ter aqui o vSphere. O vSphere da VMware, que é o cara que é responsável pela virtualização, tá? E aqui, pessoal, a gente sim agora instala qualquer tipo de sistema operacional, seja Linux, seja Windows, seja FreeBSD, ou qualquer tipo de sistema operacional que você queira instalar. Então você vai ter aqui, vamos imaginar que eu quero instalar um Apache. Eu vou instalar aqui um Linux, tá bom? Então a gente coloca aqui, a gente vai colocar aqui, né? Mais um SO, que seria um SO. E dentro desse SO, a gente vai instalar o que? O serviço, beleza? Vamos imaginar aqui, vamos fazer aqui um serviço pequeno. Vamos imaginar aqui que ele vai ser o Apache. O Apache, beleza? Então aqui, observem uma coisa. Você vai ter, né? Você vai ter o seu hardware. O seu hardware, ele já vai ter um sistema operacional, seja ele, o ESXi ele é muito leve, tá? No caso do
o Windows Server, ele é bastante pesado, ele consome bastante recurso da máquina. Mas aqui a gente está falando de um recurso já melhorzinho, no meu ponto de vista, tá? Você vai ter aqui, ó, o SO, o SXI. Dentro do SXI você vai ter um service, um serviço que vai gerenciar as suas máquinas virtuais. E, por exemplo, eu quero instalar uma máquina virtual para ser o meu Apache. Você vai instalar mais um sistema operacional e dentro desse sistema operacional você vai ter o Apache, tá ok? Olha só quantas camadas, 1, 2, 3, 4 camadas aqui para você criar o seu serviço, tá bom? Só que aqui, dentro desse ambiente, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, vamos pôr em pauta só esses dois aqui, né? Vamos imaginar que eu quero instalar nesse mesmo servidor um serviço do Nginx, que também ele faz um load balance e também cria um serviço web. Quando você faz isso dentro do mesmo servidor, ele vai baixar bibliotecas, vai baixar metadados, e essas bibliotecas e esses metadados pode dar conflito com o Apache, entenderam? Então, o que a gente costuma fazer? Pô, eu quero instalar um Nginx, isso aqui na parte de virtualização, tá? Eu vou instalar o que? Eu não preciso nem pegar aqui, eu vou copiar esse cara aqui, eu vou instalar mais um sistema. Opa, deixa eu... aqui. Deixa eu vir aqui. Ctrl C. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou instalar um outro sistema operacional e colocar o Nginx. Entenderam qual que é? Então assim, beleza, eu instalei uma nova camada de sistema operacional para instalar somente o Nginx. Todo serviço que você vai instalar geralmente em um ambiente comum, você vai precisar instalar uma camada de sistema operacional e o serviço, porque senão você pode dar conflito com as suas bibliotecas, com os seus metadados, enfim, tá bom? Esse é a parte de virtualização, beleza? Agora vamos partir para a parte de container, como que um container funciona, tá? Eu também vou pegar aqui esse servidor, porque tudo tem que ter um hardware ou também uma máquina virtual. Deixa eu pegar aqui, vou copiar aqui, vamos imaginar, vou até colocar um longe do outro aqui. Deixa eu colocar aqui desse lado para não pegar aqui minha imagem. E aqui eu vou colocar container, né? Isso daqui, a partir de agora, é assim, ó. Eu vou te falar a minha experiência nas empresas, como que funciona. Geralmente, esse cara aqui, ele está dentro de uma máquina virtual. Então, tipo assim, ele já não está mais numa máquina. A máquina tem um hypervisor por trás, tá? E você tem um container virtualizado. Por que você tem esse container virtualizado? Porque é o seguinte, imagina que, por exemplo, você precisa fazer manutenção nesse host. Então você tem um host aqui, ó. Isso aqui, na verdade, ele é um host. Vamos imaginar que ele vai ser um host do Docker, né? Então é o cara que vai receber os containers, que vai ter lá o engine do Docker, tá? E essa máquina aqui, ela pode ser uma máquina virtual. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma manutenção, você pode tirar um snapshot dessa máquina, que você vai fazer uma manutenção em todo o host do Docker. E você vai precisar, por exemplo, criar uma segurança, porque lá dentro tem seus microserviços e você não quer perder. Então aqui nessa camada aqui você já tem segurança. Aqui no caso da virtualização, se você perder o hardware, é claro, se você tiver uma infraestrutura bem gerenciada, por exemplo, com RAID, né, RAID 5, esse tipo de coisa, também vai ficar legal, porque se você perder um disco, pode acontecer de você recuperar. Mas se acontecer um desastre, pode, né, acontecer, pode ter aí um DR, né, um disaster recover. Nesse caso aqui, quando é virtualizado, a gente pode ter um disaster recover. Você tem dois data centers aqui, você pode ter um disaster recover entre máquinas virtuais. Enfim,
Então você tem um host aqui do Docker. Aqui no Docker, por sua vez, você vai ter também... Posso pegar esse cara aqui. Por sua vez aqui, você vai ter... o Docker Engine. Nem lembro como que escreve Engine. Mas beleza, você vai ter o Docker Engine, que nada mais é do que uma camada de gerenciamento de container. Aqui, vamos se dizer assim, ele tem um cara chamado LXC, que é o Linux Container, que já vem de muito tempo. E esse cara, ele gerencia os containers. Antigamente era muito difícil você criar container no LXC. E o Docker foi lá e melhorou esse recurso de como que você provisiona container de microserviços dentro de um ambiente. Então ele pegou essa teoria e criou o seu próprio, eu não lembro se ele pegou o próprio LXC para trabalhar em cima dele. Mas essa é a ideia, tá? Então você tem aqui o cara que gerencia os seus containers. Aqui, por sua vez, ele não vai precisar de um hypervisor. E aqui ele já está gerenciando os serviços. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou precisar, por exemplo, instalar o Apache, né? Eu pego o Apache, né? E venho aqui e instalo somente o serviço do Apache, ok? E esse serviço aqui, ele está apartado de todo o ambiente. Então ele vai encapsular esse serviço. No caso aqui, você não tem como encapsular o serviço dentro do sistema operacional. Você vai ter que fazer o quê? Se você quiser outro serviço, você vai ter que instalar outro sistema operacional para instalar outro serviço, porque pode dar conflito. Aqui no caso não. Você tem um Docker Engine que na verdade ele está... Aqui eu esqueci de falar. Aqui, vamos imaginar que ele tem aqui o Linux. Vamos colocar essa camada de Linux aqui só para vocês entenderem, tá? Ou qualquer outro sistema operacional. Então vamos imaginar que você tem aqui um Linux, tá? Então você tem o Linux, você tem o Docker Engine que está instalado dentro desse Linux. Eu só coloquei aqui para exemplificar o que é o Docker Engine. E aqui você vai precisar, por exemplo, instalar um serviço, né? Você vai lá e instala esse serviço aqui. Entenderam? Você não vai precisar desse sistema operacional inteiro para você instalar um serviço. Entenderam? Então beleza, aqui nesse mesmo Linux aqui, eu quero instalar um Nginx. Eu vou lá e instalo o Nginx. Então eu fui lá e instalei o Nginx. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar um encapsulamento, né, desse serviço, e ele vai ficar encapsulado. Ele não vai ter nenhuma influência com o meu Nginx. Então, se eu baixar bibliotecas, baixar libs e alguma coisa, esses dois não vão se comunicar, tá certo? Eles vão estar separados aqui. E aí, por exemplo, eu preciso de, por exemplo, recursos, eu preciso de uma biblioteca. Dentro desse Linux, conforme a gente vai instalando os containers, ele vai guardando as bibliotecas, as imagens. E essas imagens, elas podem ter bibliotecas que podem ser utilizadas por outros containers. Então aqui você vai ter, nesse Linux, você vai ter as suas imagens, suas libs, seus recursos. E conforme eu vou instalando os meus microserviços, ele pode pegar esse recurso, eu preciso de uma lib do PHP. Beleza, ele vai aqui no Linux, olha PHP, se tem a lib aí, eu tenho porque o Apache usa, então eu tenho, então me empresta aí, beleza. Ele vai copiar esse lib para dentro desse encapsulamento do Nginx e vai ficar junto lá dentro. Então ele não vai ter não vai influenciar em nenhum recurso aqui, então não vai dar erro de serviço. Ele não vai dar erro de serviço, não é que nem aqui que se eu instalar dois serviços no mesmo sistema operacional, ele pode dar algum conflito. Aqui ele não dá conflito. Então, se você olhar para essa camada de virtualização e essa camada de container de Docker, veja que você não tem tantos recursos aqui. Você não vê tantos recursos como aqui tem. Tá vendo? Você não vai ter. Então, assim, o container em si,
Ele é muito mais rápido para você subir ele, né? Ele vai ter uma imagem pronta, ele vai ter um build lá, uma imagem pronta. Você só vai subir ele. Quando você subir ele, é assim, tipo 2 milissegundos, por exemplo. Neste caso aqui, na máquina virtual, você vai ter que configurar qual rede que você quer. Claro, aqui também a gente configura, mas isso aqui é muito mais explícito, que você vai precisar configurar uma vilã, a rede que você quer, o disco, o processador, esse tipo de coisa. Tudo isso que você faz aqui, você também faz aqui, tá? Mas isso daqui, às vezes ele é desnecessário, ou às vezes necessário quando você quer gerenciar melhor os seus containers. Você não quer que o seu container suba muito recurso, você também consegue lá colocar a CPU, memória para o container, beleza? Mas é isso. Agora, você me fala, pô Wesley, mas e aí onde que entra a virtualização? Tá, aqui ó, dentro desse cara aqui, eu vou até ver se eu consigo colocar uma linha aqui. Deixa eu ver. Beleza. Aqui dentro dessa virtualização, você vai ter o que? Rede. Opa, deixa eu voltar aqui. Você vai ter camada de rede. Você vai ter camada de, por exemplo, CPU. Você também vai ter camada de memória. Vou colocar meme aqui, tá? E deixa eu ver. E camada de disco também. E camada de disco, beleza? Essa rede, esse CPU, essa memória, esse disco, eles são todos virtualizados, certo? Você vai ter lá a sua camada de virtualização e lá você vai ter os seus uplinks que vão se conectar com o hardware e criar a sua virtualização, certo? Então, fica melhor, tá, pessoal? Então, que aí por uma vez por todas vocês conhecem esse recurso aqui. E é muito bom, antes de começar a trabalhar com virtualização, vocês conhecerem tudo isso. Então, você vai ter tudo isso daqui em cima aqui da sua virtualização. Aqui, pessoal, por incrível que pareça, vou pegar todos esses recursos. Nos seus containers, no seu ambiente de containerização, você também tem discos, memórias, CPUs e redes virtuais. Você pode, por exemplo, eu quero criar uma rede só para um determinado grupo de container. Você vai lá e cria uma rede para determinado grupo de container. Eu quero criar, eu quero manipular os CPUs de cada container. Eu não quero que o container suba com 1.0 GHz lá. Beleza, com um core, com 2 core, meu, dá pra você customizar. Gigahertz não, porque eu acho que gigahertz não dá. Mas core, eu quero que ele suba com 0.50 core, né, que é menos de um core. Beleza, você consegue colocar pro container. Eu preciso colocar no container somente 512 megas de memória. Você também consegue fazer no container. Eu quero criar um volume para o Docker gerenciar. Eu quero usar uma pasta que eu já tenho aqui, né? O Docker também faz. Ele faz tudo isso. Tudo isso camada de virtualização. É uma camada lógica. Não é uma camada física que você vai lá e coloca os discos, a memória, você tem que abrir o servidor. Não é isso. Então, ele usa camadas de rede, né? E virtualização também nos containers. Porém, o que ele faz? Ele usa microserviços. Em vez de ele instalar um sistema operacional inteiro para instalar um serviço, não. Ele instala somente aquele serviço. Entenderam como que é, pessoal? Então, assim, para você subir uma máquina virtual, vai demorar mais ou menos, claro, se você usar automação, esse tipo de coisa. Vamos colocar em automação, que é mais rápido ainda. Vamos imaginar que você vai subir aí um sistema operacional
sem mexer em rede, nada, só subir, uns 30 minutos. Vamos colocar assim, né? No container, você sobe em milissegundos. É tipo 5 milissegundos, 4 milissegundos, dependendo do tamanho da imagem. Tem imagem que às vezes você tem que saber manipular uma imagem, dependendo da imagem, você demora 5 milissegundos para subir um container. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu espero sinceramente que agora você tenha entendido a diferença da camada de virtualização e container, tá? Eu espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los, ok? Grande abraço e tchau, tchau.